Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, tudo bem? Começamos mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Eu sou Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o tema do episódio de hoje interessa a todos os brasileiros. Nós vamos falar sobre as altas consecutivas no mercado de café e as estratégias para proteção de risco, de preço contra essa volatilidade nesse mercado. Então a gente vai passar um pouco sobre o cenário, o que tem levado a essas frequentes valorizações e também entender o que o produtor rural e toda a cadeia produtiva tem adotado de estratégia para conseguir atuar diante dessas flutuações no mercado. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o Marcelo Moreira, ele que é analista em café e em açúcar pela Arch Consult. Seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui, obrigada pela presença, Marcelo. Bom dia, Natália, é um prazer estar com vocês. E vamos falar sobre esse mercado que está uma loucura ultimamente, né? Realmente o café tem deixado muita gente de cabelo em pé. Exatamente, Marcelo? Eu até vi que você escreveu recentemente sobre o mês de fevereiro, o marco do mês de fevereiro de 2025, que vai ser lembrado pelas cotações do café na Bolsa de Nova York terem batido recorde aí de muitos anos. Mas essa alta não é de hoje, Marcelo? A gente já vem acompanhando, fazendo análises, monitorando o mercado desde o ano anterior, da safra anterior, enfim, já tem uma valorização acumulada aí que a gente nem esperava estar no patamar de preços de agora. Então, primeiramente, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, esse marco agora de fevereiro, o que é esse recorde de preços que a gente tem observado? Então, Natália, basicamente, desde o final do ano passado, desde o começo do ano passado, março, abril, a percepção de oferta e demanda mundial mudou. Né? Então, você vê, o ano passado, em março, o mercado estava negociando a 180 centavos por libra-peso em Nova York. E agora, em fevereiro, chegou a bater 440. Então, o mercado subiu em dólar 138%. Né? O café robusta, ele também só saiu de 2.700 dólares por tonelada, que dá mais ou menos 160 dólares por saco, e chegou a negociar 335 dólares por saco, ou 5.600 dólares por tonelada. Né? Então, basicamente, o ano passado, quando começou a subir o café robusta, foi em função da quebra da produção do Vietnã. Então, o pessoal esperava que o Vietnã fosse produzir 30 milhões de sacas, e eles produziram ao redor de 23, 24. Né? Também são números que ninguém tem, o número oficial, tanto do Brasil quanto do Vietnã. Né? Então, como os analistas principais, e os bancos, as corretoras, começaram a prever, inclusive o SDA, né, que o Brasil ia produzir 69 milhões de sacas, o que o mercado falou? Tem uma super oferta de café, não tem falta de café no mundo, então o preço vai cair. Né? Aí entrou a guerra de Israel, o problema com Israel. Fecharam o canal de Suez. Teve a redução confirmada da produção do Vietnã. Então, até o ano passado, o Brasil foi recorde de exportação de robusta novamente. Né? Então, o que aconteceu? Fechou o canal de Suez. Para você levar o café do Vietnã para a Europa, levava mais 30 dias de navegação. Os custos marítimos explodiram. E o pessoal fez o quê? Comprou o café do Brasil. Então, aconteceu o que a gente chama de swap de origem. Né? Você vende o café para a Europa do Vietnã, mas eu posso entregar o mesmo café Conilon vindo do Brasil. Então, o café do Brasil, ele chegou a ter uma procura muito grande, e o café do Vietnã, ele chegou a negociar até 400, 500 reais por saca, mais caro que o brasileiro. Então, o que o brasileiro percebeu? Gente, nós temos aqui um diferencial de preço, a tendência é o café interno também começar a valorizar. Então, o Robusta saiu de 500, 600 reais por saca, e hoje está negociando a 2.000 reais por saca. Né? E aconteceu o mesmo com o Robusta, com o Arábica, né? O Arábica, a percepção foi que o Brasil ia produzir 69 milhões de sacas, caiu para mais ou menos 60 milhões de sacas. A expectativa agora para a safra 25, 26 também. O mercado fala em 60, 65 milhões de sacas. E a Conab já fala em 54, 51, se eu não me engano, para o ano que vem. Então, só nesse problema de você ter
uma produção mundial menor do que o consumo mundial faz os preços começarem a aumentar. Então, para você ter uma ideia, pela análise que eu vinha fazendo, o ano passado eu trabalhava com um déficit global entre produção e consumo entre 15 e 22 milhões de sacas. E a outra parte do mercado falava com superávit de 10 milhões de sacas. Então você tinha aí um gap praticamente 30 milhões de sacas entre o piso, né, entre o pior cenário e o melhor cenário. Né? E o mercado está vendo que o cenário hoje realmente está com uma produção muito justa. Né? Então isso que fez o mercado dessa puxada muito forte. E junto com isso teve toda aquela posição dos fundos, né? Especuladores, que é o que a gente fala, né? O mercado vê que tem muito sangue no mar, né? Então você tinha opções de 250 vendido, 300 vendido, 350 vendido, 400 vendido. Por quê? Porque o pessoal não imaginava que o mercado ia passar de 200. Então teve grandes bancos que falaram, não, o mercado é entre 180 e 220. A hora que o mercado começou a rasgar para 250, 300, quem estava vendido teve que sair para recomprar a posição. Então começou a colocar mais gasolina na fogueira, né? Porque você tem que zerar a posição comprando o futuro, né? Na posição em Nova York. Quem está comprado, senta na posição e fala, agora eu vou esperar. Então só vendo a 300, só vendo a 350, né? E aí recentemente, no mês de fevereiro, quando venceram as opções do contrato de março, foi quando o mercado realmente percebeu que tinha pessoas, né, ou empresas vendidas na posição. A bolsa aumentou a chamada de margem, né, para você poder ter a operação vendida na bolsa. Então começou a ter um stop atrás de outro, uma notícia negativa atrás da outra, né? E isso fez o mercado dessa puxada muito forte, né? Você deu um panorama geral aí, citou alguns termos técnicos. Para quem não conhece, é até bom a gente falar, né, que o Brasil é o maior produtor do mundo de café e o Vietnã o maior de robusta. Então, essa questão de oferta realmente sendo comprometida, né? No Brasil, a gente teve problemas climáticos que comprometeram a safra. Você citou os números da Conab aí, abaixo do que era esperado inicialmente, e também o Vietnã com uma produção menor, que acabou pressionando e elevando esses preços desde o início de 2024. Mas eu queria que você esclarecesse um ponto. O Brasil sendo o maior produtor, você citou várias vezes as cotações em dólar, né, na Bolsa de Nova York. Também explicar um pouco do porquê do papel relevante da Bolsa de Nova York quando a gente analisa o mercado de café. Até para ajudar todos a entenderem, né, qual que é a influência disso no mercado e até que ponto, às vezes a gente vê algumas pessoas falando que é especulação do mercado, esse fato de acompanhar a Bolsa de Nova York tem a ver com isso. Eu queria que você explicasse um pouco esse papel de a gente olhar os preços do café lá na Bolsa de Nova York, principalmente, né, em dólar. Então, tem esse tabu que fala, bom, Bolsa de Nova York não serve para o Brasil, né? Todas as principais commodities do mundo são negociadas lá fora. Então, o robusta na Bolsa de Londres, o arábica em Nova York, a soja em Chicago, o trigo em Chicago, o milho em Chicago, porque aqui no Brasil você não tem uma bolsa de mercadorias que te dá a liquidez necessária e a transparência necessária para você ver preço, né? Então, a Bolsa de Nova York sempre um parâmetro, aquele assim, é o nosso farol guia onde é que está a tendência de preço a nível mundial, né? Então lá você consegue comprar e vender praticamente todo dia um volume grande. Eu quero fazer hoje 10 mil lotes de café. A Bolsa de Nova York vai te dar essa liquidez. Você vem operar aqui na B3, que agora tem um café de contrato de robusta, né, pequeno, você vai fazer 10 lotes e você não consegue operar, né? Então o referencial da Bolsa, inclusive a B3, ela pega praticamente o preço de Nova York, faz as contas de ajuste, né, de dólar, de posição aqui base Brasil, para fazer a paridade do preço entre Nova York e Brasil. Então, a Bolsa ela sempre vai te dar a diretriz onde o mercado vê o mercado hoje, né, em função de oferta e demanda mundial, para os próximos 12, 18 meses. Então, isso que o pessoal fala, mas a Bolsa é especulativa. Tem o fator especulativo e tem o fator de fundamentos também, né? Então, o que faz o preço de uma commodity? Basicamente, a oferta e demanda. Se você tem muita oferta, o preço cai. Se você tem pouca oferta, o preço sobe, né? E agora, com os algoritmos trabalhando nas bolsas, né, que tem muito mais, tem muito algoritmo, muito fundo, realmente tem a parte especulativa, a parte dos investidores, né? E isso é bom porque também dá liquidez para o mercado. Então, por exemplo, se hoje você é um produtor e você quer vender café, como aconteceu semana passada, quando o mercado foi para 430 centavos, né? Hoje o café equivalente à bolsa dá R$3.000. Eu só tenho comprador a 2.800. O
o que você pode fazer? Vai e vende na bolsa. Depois você arruma o teu comprador aqui para você fazer o teu ajuste da fixação, né? Então, a liquidez em Nova York é muito importante para o produtor. Então, temos que quebrar esse tabu de que Nova York é a bolsa dos monstros, dos bruxos, para fazer o produtor perder ou ganhar dinheiro. Então, quando o mercado sobe, quem está na contramão reclama do fundo. Quando a bolsa cai e você está vendido bem, você fala, agora o fundo me ajudou. Então, são essas coisas que tem que quebrar esses tabus, sabe? Essas coisas que não fazem muito sentido, né? E também outra coisa que fez o mercado subir muito agora foi aquela seca que foi confirmada em setembro, outubro do ano passado. Mas eles fizeram um seminário em Franca, e eu fui fazer a visita de campo, né? E foi quando eu presenciei umas lavouras na região muito debilitadas, né? E foi quando também eu virei a chave de novo no relatório e falei, gente, o mercado é para cima, não tem como você ter uma safra tão grande de arábica como o mercado estava esperando. Então teve muita poda tardia, muita recepa de lavoura, né? E teve pessoas que chegaram a podar as árvores em novembro, outubro, novembro. Então o que foi podado em outubro não recupera para a safra 26, só para 27, né? Então o que a gente brinca, a gente que é analista, nós analistas, nós temos que tirar o bumbum da cadeira e ir para o campo. Porque uma coisa é você fazer planilha em Excel, que você já se subir 10%, se a área aumentar 5%, se a produtividade sair de 20 sacas para 30 sacas, no papel é muito bonito, né? Agora, quando você vai no campo e realmente põe o pé na terra, é que você vai ver a realidade das lavouras, né? E com isso que me deu aquele gatilho, gente, vai faltar café ano que vem. Não tem como o Brasil produzir, ao meu ver, mais do que 60 milhões de sacas para a safra 25-26. Então, eu acho que esse ano a Conab está mais próxima do número correto, que o pessoal fala já entre 45 e 55, né? E ainda assim tem gente que fala em 64. Então, de novo, é aquela aposta, quem que está certo, né? Então, para o produtor que está muito otimista agora com o resultado da lavoura, ele acha que o mercado vai para 5 mil reais o saco. Eu acho um pouco difícil. Vai para 5 mil reais por saco. É só se você tiver uma geada muito grande agora no mês de maio, junho, que vai prejudicar a safra 26. Né? Porque a safra 25, 26 já tá montada. Né? Vai variar muito pouco agora na fase de enchimento dos grãos. Então, se nós tivermos agora esse veranico que pegou fevereiro, né? Eu fui para a Bahia semana passada, está um calor escaldante. Eu fui agora para o interior de Minas, está fazendo lá 35, 38 graus. Né? Então, já estão falando isso. Olha, Marcelo, o enchimento dos grãos pode prejudicar. E foi igual aconteceu, se eu não me engano, em 23, 24. Você teve muito grão pequeno, grão miúdo. Né? Então, uma safra grande, teoricamente, em grãos, mas a qualidade para você fazer um saco de 60 quilos, são 50 mil grãos. Para você fazer agora um saco de 60 quilos com grãos menores, são 70 mil grãos. Então, né, isso pode acontecer de novo nessa safra 25, 26. E em relação aos preços, a gente está falando sobre esse recorde em fevereiro, mas a gente já vem batendo recorde atrás de recorde, né? Para não falar diariamente, quase que semanalmente a gente tem um nível recorde nos preços de arábica e robusta. Tivemos inclusive períodos com robusta acima do arábica, que não é comum, né, para esse mercado. Mas eu queria que você colocasse qual é o período que a gente está falando de um recorde nos preços agora do café e em relação às perspectivas, o que você acredita para os próximos meses e também para a próxima safra, que deve vir em relação à movimentação de preços para os produtores conseguirem se proteger, né? Então, só uma correção, o Robusta não ficou mais caro do que o Arábica, tá? Ele ficou um pouco mais caro que aquele café tipo Rio, que é aquele café mais de baixa qualidade. Então, até o momento eu cheguei a comentar, porque o spread entre esse café Rio, né, que é o café de varrição, que é o café que ninguém quer aqui no Brasil, é café que você, né, não tem um qualidade valor inferior, né? Inferior. O Robusta ele ficou um pouco mais caro do que o café Arábica tipo Rio, né? Então, quando teve essa demanda muito forte pelo Robusta, as torrefadoras, tanto no mercado interno como para exportação, começaram a puxar preço porque não tinha café, né, disponível, né? Então eu falava, gente, não tem por que o produtor vender um café Robusta de boa qualidade com 200, 300 reais mais baixo do que o café Rio. Então nós temos que puxar esse preço. E o produtor conseguiu sentar em cima do produto, né, e conseguiu chegar a valer até 200 reais por saco mais caro do que o café Rio. Hoje já voltou mais ou menos na estabilidade, porque a safra do Robusta começa agora em abril já, né? Então já tem gente na Bahia que vai começar a colher agora em abril, maio.
Então, hoje você está com o Robusta mais ou menos 30% mais barato do que o Arábica, né? Então, aí começa a ter um pouco de sentido, porque historicamente o Robusta negociava de 15% a 20% mais barato do que o Arábica, né? Então, em vaso de temperatura comum, hoje você teria que trabalhar aí com 20%, 30% de spread, né? A gente ia falar sobre perspectivas de preço, mas eu vou aproveitar e fazer um outro comentário do que a gente tem observado acontecer já no mercado brasileiro, né? Puxando o gancho dessa questão da diferença entre as qualidades de café e das variedades de café. Dois pontos. A gente observa que essas valorizações na bolsa, no mercado internacional, têm seguido e às vezes o mercado doméstico não tem acompanhado no mesmo tom, né? Tipo, não são todos os dias internacionalmente a gente vê essa valorização diária e no mercado nacional ele dá uma freada e a gente vê que o mercado está um pouco mais congelado. E um outro ponto que é essa questão de qualidade, né? Se os cafés de maior qualidade, que são os melhores pagos, se você acredita que também está tendo um achatamento assim e uma dificuldade de conseguir passar esse valor. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essas questões, né, que estão influenciando o mercado brasileiro e por que isso está acontecendo. Então, o que acontece, Natália, quando o preço sobe muito em Nova York ou em Londres, né, você tem um descasamento de time entre o comprador e o vendedor. Porque é aquilo, você vai fazer uma conta, olha, hoje eu consigo repassar um produto para o consumidor final a 10 euros a xícara. De repente você fala assim, não, hoje a xícara, para manter a minha margem de lucro, eu preciso vender a 12. Só que a 12 o comprador não vai consumir. Então eu vou esperar um pouco para ver se o mercado vai ajustar. E o comprador agora que está para entrar a safra, o que ele está fazendo? Está consumindo estoque, o máximo que ele tem dentro de casa, para não ter que pagar uma coisa muito cara. Porque imagina você comprar hoje um café a R$3.000 a saca. Daqui 2 meses o mercado cai para 2.200, ele vai perder dinheiro e o concorrente dele vai estar mais competitivo do que ele. Então, realmente é um jogo de espera, é um jogo, né, de gato e rato, né? Então, nesses momentos que o produtor tem que falar, olha, o mercado subiu demais, eu vou travar então na bolsa, eu vou travar com alguma cooperativa. Por isso que a gente fala que a bolsa não é o teu inimigo. Nesses momentos, a bolsa é o teu amigo, né? Então, por exemplo, eu tive alguns produtores colegas meus que eles conseguiram fazer uma venda para dezembro 25 a 390 centavos por libra-peso. Hoje o mercado está 350. Né? Quer dizer, então agora o que ele vai fazer? Agora ele vai vender o café a 350, vai ver como é que está o preço, mas ele já está tendo um hedge feito. Né? Então, o que acontece é que nesse momento de disparidade de preços muito altos, você vai ter um timing aí, vamos dizer, de 5 a 10 dias para o pessoal poder sentar, assimilar os novos preços, onde é que tem, porque a cadeia toda é afetada, né? Então é o frete do navio, é a distribuição interna, é o euro e o dólar, né? A conta do real com a paridade. Então tudo isso faz preço. Então isso o pessoal tem que ter um pouco de calma e entender nessa complexidade toda, né? A gente tem visto também a situação de algumas tradings, cooperativas, exportadoras, quem está posicionado no mercado, e você também comentou sobre o funcionamento do mercado no início desse episódio, falando que tem algumas chamadas de margem. E também, para quem não conhece, eu queria que você explicasse o que significa essa chamada de margem e qual é o impacto disso no comércio, né? Que a gente está falando no Brasil e que pode acabar influenciando para o produtor rural também, diante dessa situação de que às vezes a perspectiva dele é que suba ainda mais e ele passe a esperar um patamar ainda mais alto de preço. Então, o que é a chamada de margem? Quando você vai operar em Nova York, a bolsa hoje está exigindo $10.000 de margem inicial, que é um depósito inicial que você demonstra que você tem capacidade financeira para poder tomar uma posição na bolsa, comprada ou vendida, tá? Então, vou fazer aquela conta básica. Se você for operar 100 lotes de café, que equivale hoje a 28 mil sacas, você vai ter que ter, então, 100 lotes vezes $10.000. Você tem que ter $1 milhão depositado. Isso é a margem inicial. Se você comprou café a 100, o mercado foi para 200, então você vai ter uma chamada de margem de $136 por saco. Então, se eu comprei, eu estou ganhando na bolsa, e se eu vendi, eu estou negativo na bolsa. Então, a bolsa, para manter a liquidez dos participantes, ela faz o ajuste diário da posição. Então, imagina, quem comprou café a 100, esse que comprou a 100, ele está recebendo $130 por saco.
quem vendeu tem que depositar os 130 dólares por saco. Tá? Imagina então quem fez um hedge ou quem vendeu o café a 200 centavos por libra-peso. O mercado saiu de 200 para 400. Então o mercado saiu 200 centavos, né? Você está falando que ele aumentou em dólar 266 dólares por saco, em reais a 5,70 o dólar hoje, ele aumentou 1.519 reais por saco. Para quem vendeu 30 mil sacas de café, essa pessoa está tendo uma chamada de margem hoje de 45 milhões de reais. Então você extrapola isso para 200 mil lotes que está negociado na Bolsa de Nova York no mundo inteiro. Aí você tem fundo, você tem especulador, você tem produtor. E quando você começa a ter muita chamada de margem, o dinheiro uma hora acaba. Você não tem um bolso ilimitado, né? Então, como é que você faz a chamada? Como é que você garante a chamada de margem? Você vai no banco, fala, banco, eu tenho aqui 10 mil sacas de café. Eu tenho aqui um patrimônio de uma fazenda que vale 10 milhões de reais. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. O banco vai falar, bom, você tem um limite até 5 milhões de reais. Amanhã chega em 6. O que o banco vai fazer com você? Liquida a posição. Você está muito grande, você está perdendo muito dinheiro. Aí começa, então, a você ter os stops, que a gente fala. O que é o stop? É você ser obrigado a liquidar a posição. Então, nesse momento, quem está vendido desde 200 centavos, já teve gente que saiu fora 250, tem gente que saiu a 300. E como é uma coisa volátil, né, uma coisa dinâmica, tem gente que começou a entrar na posição como é que é o 250. Tem gente que vendeu a 300, tem gente que vendeu semana passada a 400. Né? E aí você vai fazendo as tuas apostas e as tuas posições do dia a dia. Por isso que é muito arriscado que a gente fala. Uma coisa é você ser produtor e você fazer hedge. Então, você vendeu em Nova York, o teu café é a tua contraparte, é a tua segurança do que você vendeu. Agora, se você vai para o lado especulativo, aí no mercado que você tem, né, um trem com uma luz acesa no fim do túnel, o que vai te pegar? É o vagalume que está vindo, é um trem. Então, hoje a gente viu que o trem do fundo comprado, realmente ele levou o mercado, né, de 250 para 440 centavos por libra-peso, né? E você acredita que possa gerar um outro problema relacionado ao crédito tomado no Brasil? Até porque a situação também não está muito favorável, né? A gente viu aí em 20 de fevereiro o Tesouro Nacional suspendeu novas contratações de financiamento pelo âmbito do Plano Agrícola e Pecuário dos financiamentos subvencionados. Então, assim, é um crédito mais caro que ficaria para os produtores. E já com essa pressão, claro que a gente está falando só do mercado de café, você acredita que possa ter uma junção aí de fatores, tornando a situação ainda mais complicada para os produtores e outros agentes do mercado do lado do crédito? Então, eu creio que sim, porque a gente conversou, o teu caixa não é ilimitado. Então, o que acontece? Você pega uma cooperativa que está com um problema de caixa. Ela vai comprar mais café hoje, ela vai usar esse dinheiro disponível para garantir a posição dela. Né? Você pega um comerciante, né, esses cerealistas da região que tem no interior de São Paulo, de Minas, tudo. Esse daí que ele joga, teve gente que quiser especular, vou vender café porque o preço vai cair. Esse hoje, ele tem que ir no mercado recomprar o café a que preço. Né? Então, uma hora o dinheiro acaba. Né? Então, realmente, isso é muito perigoso, é muito estressante hoje. Né? E esse é um risco que o mercado realmente está vivenciando. E Marcelo, qual que é o melhor cenário e o pior cenário que você vê para esta safra, né, a ser colhida no meio do ano de 2025 e para a próxima safra também, tanto em relação à oferta, demanda e preços? Então, aí de novo aquela pergunta do $1 milhão, né? Você vê que o mercado está muito nervoso. Nós temos ainda, agora vai começar o pico da entre-safra. Né? Você viu que o ano passado o Brasil exportou basicamente 50 milhões de sacas, né? O consumo interno continua em 21 milhões de sacas, entre 21 e 22. Com esse aumento de preço, eu creio que vai ter uma queda no mercado interno de consumo, mas não uma queda significativa. O que eu digo é vai cair 5%. Então vai sair de 21, se não me engano, a BIC falou que o café agora está produzindo, o consumo interno está em 21,9. Então vai cair 10% para 20, para 21, para 20,500. Isso no mercado global com déficit é pouco para o Brasil, né? Então vai até ser bom para você poder exportar um pouco mais se for o caso. Agora no mês de fevereiro, o Brasil já deve exportar próximo dos 3 milhões de sacas. Então, de acordo com a Secafé, você está tendo uma redução já na exportação. Né? Se eu não me engano, janeiro foi quase 4 milhões, ficou um pouquinho abaixo de 4 milhões de sacas.
mas em dezembro foi um mês recorde de novo, né? Foi um mês alto. Então o Brasil já exportou muito esse ano, né? A expectativa que eu tenho é que a partir agora de março, abril, maio, o Brasil tem que exportar mais ou menos 2 milhões, 2,5 milhões de sacas no máximo, porque senão vai representar que o Brasil tem mais café disponível, coisa que nós não acreditamos, né? E você vê, você sai de uma exportação do Brasil de 4 milhões para 2 milhões e meio, vai provar que tem pouco café disponível mesmo, né? Teve muita exportação rápida no ano passado, porque os europeus estavam colocando aquela regra da nova regra de deflorestamento, né? Então, o que aconteceu? Vamos importar o máximo possível, faz estoque aqui na Europa. Caso essa lei seja implementada, eu tenho estoque por 3, 4 meses. Como em dezembro, né, toda a pressão brasileira e a pressão global fez a Europa retroceder, então teve essa pressão muito de antecipação de embarques, e isso você vai ter menos café disponível para os próximos meses, tá? Então, eu creio que a expectativa de agora até a entrada da safra, que é praticamente o ano safra nosso, a gente calcula como julho, 1º de julho a 30 de junho, né? Então, nós temos aí março, abril, temos mais 4 meses de entre safra, apesar de você já ter o arábica, ter o robusta já entrando agora em abril, né? Mas até você colher, processar e embarcar, esse café vai entrar no mercado exportação final de maio, eu acredito, né? Então, para o curto prazo, eu ainda acredito que o mercado é positivo, porque você tem muitas posições de opções de venda, de opções de compra vendidas na Bolsa no maio. Então, você tem hoje, no patamar de vendas de 400, 420, 450, até 500 centavos por libra-peso, né? Então, quando você vê uma posição dessa muito grande de opções vendidas, e os fundos na posição correta, eles levam o mercado para pegar o stop de quem está vendido, né? Então, aquela pessoa, eu vou vender uma posição aqui por 30 centavos, não vai acontecer nada comigo. De repente, ela está custando 45 centavos, 50 centavos, 80 centavos, você é obrigado a estopar, né? A liquidar a posição vendida, recomprando posição. Então, eu creio que esse movimento que nós tivemos nesses últimos 3 dias, né, do mercado cai quase 10%, é saudável. Então, não é para entrar em pânico nesse momento ainda, né? Mas é o que eu falo, e se o mercado vier para 300? Então, aí que você entra na gestão de risco. Então, quando o mercado sobe muito, você tem que aproveitar as oportunidades para se proteger. Como é que você se protege no mercado de alta para o produtor? Você compra uma opção de venda, que é a put, né? Então, você compra uma put e você garante que dali para baixo você está protegido e deixa o mercado trabalhar, né? Então, essa é o que eu instruo para o produtor. Gente, faz uma proteção, compra um seguro. É igual o seguro do carro, né? Quer dizer, você compra uma caminhonete de 100, 200 mil reais e você gasta 10% no seguro. Tá? Para você fazer um seguro da tua lavoura, da tua indústria, vai custar 3%, 4%, você não faz nada, tá? Então, essas coisas que o produtor precisa começar a ter mais gestão no seu risco e realmente pegar um pouco, né, do dinheiro do bolso e pegar, olha, eu tenho 50 reais por saco para fazer o meu seguro. Então, garante um seguro, que a gente sabe que o mercado é volátil, é cíclico, né? Então, para você ter uma ideia, hoje o mercado está em R$ 2.600, já chegou a 2.900. Para 2026, pela curva do dólar e pelo mercado futuro, o mercado já está ao redor de R$ 2.000 por saco. Então já é 20% a menos de hoje. Se vier uma florada muito grande para o ano que vem, e o mercado tem uma percepção de que a safra brasileira vai ser grande, o mercado pode voltar para R$ 1.700, para R$ 1.500. Eu, particularmente, não acredito um preço tão baixo. Por quê? Porque, de novo, né, com essa derrocada da produção dos últimos anos do Brasil e do Vietnã, tem um indicador que a gente acompanha, que é um índice entre estoque e consumo, tá? E esse estoque e consumo, ele chegou normalmente acima de 15%, o mercado trabalha como sendo um número confortável para você ter estoque disponível. Então, né, se está acima de 15%, esse número era mais ou menos 30 milhões de sacas, né, de estoque disponível, 30, 40 milhões de sacas. Hoje, esse número está negativo. Quer dizer, está próximo de zero. Você nunca pode ter um estoque negativo, né, que não existe produto, né? Então, para o mercado de café voltar a ter um índice estoque-consumo confortável, você tem que ter uma safra brasileira grande agora em 25, 26, que não vai acontecer, 26, 27, ao redor de 70 milhões de sacas, 27 e 28 em 85 milhões de sacas, e em 2029, 90 milhões de sacas, tá? Para você ter uma safra brasileira tão grande, tem que ter expansão,
para você expandir tem que ter resultado, né? Então eu vejo o mercado muito firme para os próximos 2, 3 anos, mas sempre podendo ter essas volatilidades de mercado, né? Amanhã tem uma guerra, estoura uma bomba, para onde é que vai o mercado? Vem uma pandemia nova, o mercado vai derreter, né? Então, nesses momentos que a gente está falando, produtor, R$2.000 é um super preço? É um preço muito bom. Para o pessoal de robusta hoje, R$2.000, o mercado até 3 anos era R$400 por saca, né? Então você vê que teve uma valorização muito grande. Então tem que fazer essa gestão de risco para você não se pego de calça curta, né? É isso que você falou também mostra que é o resultado de que nem sempre só os preços altos resolvem todas as questões para o produtor, né? O Brasil está tentando aumentar sua produção um tempo, mas com a questão climática comprometendo algumas regiões, a produtividade lá. Por outro lado, tem produtores que aproveitam esse momento para investir também e daqui poucos anos, daqui 3 anos, essa lavoura vai estar produzindo se o clima também contribuir, né? E aí a gente pode ter um volume maior de café entrando, mas independente disso, como você colocou, ficou essa dica, né, para o produtor em momentos de alta também buscar essa proteção com futuros e também com opções, né? E aí vem minha última pergunta em relação a você que acompanha o mercado e conhece bastante do setor, do perfil do produtor, do tamanho do produtor brasileiro, que muitos produzem, a grande maioria até 300, 400 sacas, eles são pequenos produtores. Se você vê esse produtor, mesmo com um perfil menor, buscando esse tipo de proteção e que outras estratégias ele poderia buscar para poder se proteger, né, diante dessas oscilações e principalmente nesse momento de alta e com uma perspectiva que você falou, não é uma perspectiva, mas com uma probabilidade de no ano que vem já tá vendo preços mais baixos, né? Então, infelizmente, o produtor, tanto pequeno como médio, e até os grandes, tem gente que não faz nada, né? É o famoso dança da chuva. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Ah, o mercado subiu, vai subir mais. Não, o mercado ele trabalha com base de fundamentos, né? Então, essas análises de oferta e demanda, se você tiver uma análise bem feita, você vai ter essa tendência de preço para onde que pode ir. Claro que ninguém vai acertar sempre, mas uma boa análise de oferta e demanda vai te dar essa diretriz, né? Então, aconteceu o ano passado, muita gente vendeu café a 1.000, 1.200, 1.400, 1.500. Então, poucos pegaram esse pico do mercado agora de 2.800, né? Poucos produtores também que venderam o café a 1.600 ou 1.700 conseguiram entregar tudo que eles venderam. Então, agora estão renegociando as dívidas para o ano que vem. Tem produtor hoje que ainda está entregando café de trava que foi feita em 2022, 2023, a R$700, R$800. Né? Então, o que a gente fala? Vender um café, faz uma posição de hedge contrária, com uma opção de compra, que se o mercado subir, você continua participando na alta. Se você tiver uma quebra na produção, você tem um seguro contra a sua quebra. E não é só quebra de geada, porque uma coisa é a queda de geada, né, que você vai fazer um seguro no banco, para você, Banco do Brasil, faz esse tipo de seguro hoje, mas aí é um risco comercial que você tem, né? Porque é aquilo, você pode ter tido uma geada no talhão X e aquele talhão não estava no seguro. Só que aquele talhão X, você tinha lá 1.000 sacas para produzir, só produziu 400. Então, se não está no seguro aqui, você vai ter o seguro no mercado, né? Então, acho que é muito importante isso, até as cooperativas, as entidades do setor, divulgarem mais essas operações que você pode fazer no mercado e dar liquidez para o produtor pequeno, né? Porque o produtor grande tem um pouco mais de ferramentas, tem mais contato com os bancos grandes, né? Rabobank, Itaú, Santander, Banco do Brasil, eles sabem um pouco mais a personalidade. E também, por outro lado, tem muito produtor que eles não estão procurando aprender essas modalidades novas, né? Então, aquele negócio, o produtor hoje tem acesso à internet, todo mundo tem o celular na mão, todo mundo tem YouTube para você poder fazer uma análise, um estudo, um aprendizado, acompanhar alguma coisa. Então, o que eu digo é assim, produtor, gaste um tempo para você aprender, para você investir no teu conhecimento, né? Porque da porteira para dentro, nossos produtores são fantásticos, mas da porteira para fora tem muita coisa para aprender, né? Então, é o que eu falo, vamos pegar alguém no mercado, alguém que sabe fazer essas estruturas e compartilhar isso com o produtor, né? Para você ter uma ideia, teve um caso recente, acho que foi em 2023, 2024. Eu conversei com um produtor grande, falei, escuta, eu não conheço nada de produção. Me contrata, eu quero tratorar a tua lavoura, eu quero aprender o que é um adubo, o que é um fertilizante, como é que você planta, como é que você faz irrigação.
e eu te ensino o que eu sei, né? Então, essa troca é muito importante e é muito... que agrega coisas para a gente, né? Então, uma vez um rapaz falou assim, Marcelo, você nunca viu um pé de café. Eu falei, tudo bem, eu posso não ter visto pé de café, mas eu sei o que funciona no mercado de commodities, como é que são as bolsas, como é que você tem esses vasos comunicantes, né? Então, eu posso saber muita coisa aqui, mas eu não sei a produção, então o que adianta, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu posso, eu vou com o produtor, eu converso, escuta, o que é uma poda, o que é uma decepa, quanto tempo leva para produzir, o que é um grão negro, né? Quer dizer, a gente tem que aprender, né? A gente não pode ficar na ignorância achando que sabe tudo, né? Só mais um comentário, assim, o que eu vejo é que tem muita área de montanha, né? Então, área de montanha você tem problema de colheita, mão de obra, né? Tem muita gente que não está fazendo irrigação ainda. Então, hoje, aquilo que a gente fala, poxa, irrigação custa caro? Custa no primeiro ano. Se você tiver uma irrigação bem feita, você vai ter isso aí perene para você. Então, claro, teve gente que não conseguiu investir, mas aquela primeira coisa, em vez de trocar de caminhonete, faz irrigação em 10 talhões, em 10 hectares, né? Investe o teu dinheiro no teu negócio. Viaja depois, compra o carro depois, mas investe em você. Eu acho que é importante isso, passar para o produtor. Investe na sua lavoura, investe em tecnologia, tá? Investe em irrigação, principalmente, porque a gente está vendo que o clima está mudando e vai mudar daqui para frente, né? E aprenda a fazer essas operações mais estruturadas. Não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa simples de fazer. Cuidado com quem vai te fazer propostas mirabolantes, aquelas coisas que não vai acontecer, faz uma operaçãozinha aqui, o risco é pequeno, não corra risco, o produtor tem que fazer proteção e não especulação. A especulação já está quando você acorda, vai chover ou vai fazer sol. Essa é a nossa gambling, né? O nosso cassino, né? Agora você tem que produzir a tua lavoura, acho que isso é o mais importante. Nós temos acompanhado mesmo essa busca de alguns produtores de regiões montanhosas, inclusive buscando a irrigação, né, para reduzir as perdas na produção e melhorar a qualidade também nesses momentos de déficit hídrico, temperatura elevada, para controlar um pouco essa questão tanto da produção quanto da qualidade. E o Ouço Agro aqui tem esse papel que você comentou, de levar informação para os produtores em relação às estratégias que podem ser tomadas em momentos como esse, né, de alta nos preços, mas também de uma queda que possa vir depois. Então, esse o papel do Ouço Agro no compartilhamento dessas informações com o setor. Então, foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada por trazer essas informações para a gente e estar no podcast Ouço Agro. Te agradeço a atenção, né? Espero que eu pude ajudar, contribuir para vocês. E qualquer coisa, conta comigo. Obrigada mais uma vez, Marcelo. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.